Olá, boa tarde. Está começando mais um De Bem com você. Hoje a gente vai conversar sobre saúde ocular. Para ter uma visão saudável não é preciso muito esforço. Basta ter alguns hábitos para proteger este órgão tão importante e delicado. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 50 milhões de brasileiros sofrem de algum tipo de distúrbio da visão. Deste total, 60% dos casos são de cegueira e deficiência visual. A situação destas pessoas talvez não teria se agravado, na verdade, se elas tivessem se tratado a tempo. Por isso, no programa de hoje, nós vamos falar sobre os cuidados com a visão, quais são os principais problemas e tratamentos. Participa com a gente o médico oftalmologista Leonardo Gontijo, do Instituto de Olhos de Minas Gerais. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, olá. Como vai? Muito prazer, muito obrigado pelo convite. Seja muito... À disposição. Ok, seja muito bem-vindo aqui no De Bem com você. Doutor, eu vou começar fazendo uma pergunta que reflete esse nosso momento atual. Desde que começou a pandemia, eu li algumas coisas que as pessoas deixaram de procurar os médicos, isso também no caso do oftalmologista. Quais são as consequências disso? Isso realmente tem acontecido e quais são as consequências? Certamente tem acontecido, e não só na área da oftalmologia. Qualquer pessoa que faz qualquer tipo de acompanhamento de doenças degenerativas, como quaisquer doenças que podem progredir do ponto de vista oftalmológico, como o glaucoma, o ceratocone, a catarata, o atraso no acompanhamento que deve ser feito de acordo com cada doença, cada estágio de doença, ele não é cumprido. Os pacientes, como é normal, tem medo de sair, de se expor a um ambiente mais movimentado e, por causa disso, especialmente no período de fase roxa e pré-vacinas, a gente houve um atraso enorme e uma perda do acompanhamento. E os pacientes voltam piores. Os pacientes, não só do ponto de vista oftalmológico, mas controle endocrinológico, da glicose, da pressão, eles voltam com menos informação. E não é só do ponto de vista da funcionabilidade do órgão, mas também da conscientização do problema que eles têm, de como eles devem agir. Vai ficando fraca aquelas conexões e o próprio cuidado vai deixando de lado por causa da pandemia. Então, isso é algo muito frequente. Infelizmente, aconteceu e, graças a Deus, nós estamos no caminho certo novamente, está reaquecendo, as pessoas estão voltando a se preocupar e buscar a orientação correta. O senhor fala aí uma coisa que eu acho que é fundamental, né? Apesar a gente está falando hoje no caso da saúde ocular, mas está tudo tão interligado que, às vezes, mesmo que o paciente, eventualmente, por algum motivo, tenha ido ao oftalmologista, mas não tenha ido a outros especialistas, isso pode prejudicar a saúde da visão, né? Certamente. Qualquer doença degenerativa, aí cunho endocrinológico, um paciente que tem insuficiência renal, qualquer tipo de doença que perde-se o controle gera consequências. Consequências podem ser muito sérias, afetar o sistema nervoso central, afetar os rins, o cérebro e o olho também. É um órgão que não fica de fora dessas complicações. Eu ouvi dizer também, li a respeito de que os casos de miopia aumentaram muito, né? Por causa do tempo que as pessoas passam em frente ao computador, especialmente as crianças. Eu queria saber se isso realmente aconteceu, se as crianças foram as mais afetadas. Por exemplo, adultos, pessoas que já têm a miopia controlada, esses adultos também podem ter tido um aumento? Olha, você está muito bem informada. Realmente, o ato da gente usar a visão de perto de forma exagerada gera um aumento da miopia. Então, isso é algo que a gente vem percebendo desde a década de 70, com a escolarização mesmo, de uma forma geral. Na Europa e nos Estados Unidos, a miopia aumentou 2 vezes da década de 70 para os dias de hoje. O Brasil está tomando os mesmos rumos.
Isso vem da escolarização e do advento de gadgets eletrônicos, celulares, computadores. Nosso mundo hoje está mais de perto. E o excesso da utilização da visão de perto gera, especialmente em jovens já míopes, um aumento dessa miopia. E isso, durante a pandemia, é claro que se acentuou, mas a gente ainda não consegue observar esse aumento da miopização de uma forma assim tão rápida. A gente pode ser que a gente vai ver isso daqui a uns 5 anos, que realmente a pandemia gerou esse efeito. Eu acredito que vai gerar, claro que vai. Hoje em dia, a criança que era para estar jogando bola, fazendo aula de educação física, ela está de frente para o computador, colada às vezes num celular, e ali fica durante a aula e provavelmente também depois da aula começa a brincar e mexer e cada vez mais focado, treinando a mente a utilizar cada vez mais aquele aparelho. E essa é uma tendência da miopização em jovens, não em adultos de 40, 50 anos, isso não acontece não. Agora, o grande problema da miopia não é só o aumento do grau, é que quando a miopia atinge valores demasiadamente elevados, como valores acima de 5 graus de miopia, aquela pessoa que tem esse tipo de grau, ela tem uma predisposição maior a ter problema lá na frente. Ou seja, uma criança que hoje tem mais de 5 graus, tem 6, 7, 8, quando ela for mais velha, ela tem riscos de ter problemas visuais graves, como descolamento de retina, desenvolver uma catarata de forma precoce, degenerações maculares, glaucoma, entre outros. Então, a gente trabalha para tentar frear a miopização para ela não sair de uma área de baixa miopia para uma alta miopia. Então, certamente a visão, o excesso, o abuso da visão de perto colabora, sim. Hoje em dia a gente tem poucas estratégias para lidar com isso. Sim. Hoje em dia, para tratar essa miopização, a gente tem algumas maneiras, mas é uma tentativa e não uma certeza que nós conseguimos ter. Outra coisa também que durante a pandemia, especialmente, né, algo que já vinha acontecendo, mas acho que a pandemia também agravou um pouco, foi essa disfunção lacrimal, né, que causa a síndrome do olho seco. Também aumentou nesses últimos tempos, né? Exatamente, e vem tudo do mesmo motivo. A gente está cada vez mais dentro de casa, no home office, nas telas, de frente para um computador, de frente para um celular. Diante de telas brilhantes, aparelhos que têm um brilho próprio, a gente pisca bem menos do que o usual. E as glândulas lacrimais precisam do piscar frequente e saudável para elas trabalharem também. Então, a pandemia gerou essa aproximação do nosso mundo. E com isso vem esses problemas. Vem o olho seco, que a gente acaba piscando menos, ficando mais incomodado, geralmente ficando mais próximos a ar-condicionado. E gera também uma certa intolerância a pequenos graus. Aquela pessoa que tinha meio grauzinho, que jamais usaria um óculos, hoje em dia sente intolerância, porque pode gerar uma dor de cabeça, um grauzinho leve, quando a gente fica horas e horas diante de um computador, de um celular, utilizando a televisão de perto. Algo que antes a pessoa toleraria, mas hoje em dia, com essa mudança do nosso comportamento, a gente começa a ficar mais intolerante. Existe algum tipo de truque, digamos assim, uma tela de celular mais escura, o fundo escuro, incomoda menos do que o fundo claro por causa da luminosidade? Realmente, existem alguns truquezinhos. Por exemplo, quando o olho tem uma certa irritabilidade, tem algo que está irritando aquele olho, ele fica mais sensível à luz clara. Então, o primeiro truque é manter o olho lubrificado, tá? Por isso. O segundo truque é diminuir o brilho da tela e aumentar o brilho ambiente, preferencialmente com uma luz natural, uma janela aberta, por exemplo. E um outro truque, que é o principal, na minha opinião, é deixar as coisas mais afastadas. Uma criança que está de home office, que está na aula online, tentar espelhar a tela do celular numa TV a 2, 3 metros de distância para gerar um conforto maior, um treinamento dele utilizar, o comportamento dele ficar mais focado nisso, de deixar as coisas um pouco mais distantes, não ficar utilizando tanta visão de perto.
Uhum. e caso haja algum grau, um pequeno grau, corrigir esse grau, né? Com um óculos, por exemplo. E ouvindo a sua fala, em 2 momentos aí eu lembrei da minha infância. A primeira é que o senhor falou do descolamento de retina. E eu me lembro que antigamente a gente não podia ler, por exemplo, em movimento. Minha mãe falava, não vai ler dentro do ônibus, por exemplo, porque vai descolar sua retina. Né? E outra coisa, a gente não podia chegar perto da televisão porque fazia mal para as vistas. E hoje, justamente a televisão que fazia mal para as vistas lá atrás, hoje faz parte da nossa vida, seja na tela do computador, né, menorzinha no celular. E essa outra questão também da leitura. Eu juntei as duas questões, que aparentemente não tem nada a ver, mas é para dizer o seguinte, coisas que a gente acreditava, né, mitos ou não, que a gente acreditava no passado, acho que a tecnologia veio e foi jogando, foi derrubando essas coisas, e hoje a gente está aí diante de outros problemas, né? Que talvez aqueles lá do passado não fossem tão graves. Sim, dessas duas situações, a primeira é um mito, né? A gente ler enquanto a gente está num automóvel, uma coisa, algum local que está balançando, não traz o menor problema para a retina, mas pode gerar enjoo, por exemplo. Se você está olhando para um papel que está parado e o seu sistema vestibular reconhece que você está em movimento, dá uma cruzada de informações incongruentes e o cérebro pode interpretar isso de uma forma anômala e a pessoa fica enjoada, mas descolamento de forma alguma, pode ler à vontade. Quem tolerar pode ler sem o menor problema. Agora, essa realmente, né? Para que ficar perto da televisão? Para que você quer esforçar cada vez mais a musculatura ocular? Faz realmente mal? Pode fazer, pode aumentar, então, aí, como você pode ver, a miopização. Mas a gente tem que estimular a criançada, né, os jovens, a ficar o mais distante possível, após uma hora de aula, ficar um minutinho com o olho fechado para relaxar a musculatura, ou contemplando alguma coisa a mais de 10 metros de distância, que aí a musculatura do olho dá uma relaxada. E é isso. Não, beleza. Tá certo. A gente vai fazer uma pausa rapidinho e daqui a pouco a gente continua, viu, doutor? De bem com você, vai para o intervalo, mas é bem rapidinho, logo, logo eu volto. Já estamos de volta com De Bem com Você e hoje a gente conversa sobre saúde ocular. De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, quase 1.600.000 exames para detecção do glaucoma e 6.700 procedimentos cirúrgicos para tratar a doença deixaram de ser feitos no ano passado, 2020, pelo Sistema Único de Saúde. Quem participa conosco hoje é o médico oftalmologista Leonardo Gontijo. Doutor, esses dados são bem preocupantes, né? Certamente, especialmente quando se trata de uma doença degenerativa cuja lesão ela é irreversível. O glaucoma, para a gente contextualizar, é uma doença neurológica na qual a pressão intraocular vai gerando um dano lento no nervo, lá no fundo do olho. Então, aos poucos, esse nervo vai sofrendo de tal forma que pode atingir uma sequela visual irreversível, inclusive gerar cegueira realmente. O glaucoma vai perdendo a visão periférica, só que o paciente não sente, infelizmente, a perda da visão pelo dano glaucomatoso não gera dor, não gera ardência. Se gerasse, ia ser óbvio que o paciente ia reconhecer, ia saber que tem um problema e ia procurar, não ia perder tempo. Mas é uma doença silenciosa. Então, a gente realmente deixar os pacientes desamparados é um problema seríssimo, porque eles não sabem como que está o controle do glaucoma deles. Sim, eu estava vendo que, inclusive, o número de transplantes caiu, né? E eu imagino que a quantidade de pessoas aí necessitando de uma córnea para voltar a enxergar, ainda que parcialmente, devem ter ficado prejudicadas. Exatamente. Então, uma outra questão, né, que é o transplante de córnea para doenças da córnea, ao contrário do glaucoma,
essas doenças corneanas, que são muitas, que geram uma baixa de qualidade de vida enorme dos pacientes, gerando uma baixa de visão que pode ser reversível. Mas alguns pacientes têm os dois olhos muito ruins e mesmo assim estão lá na fila de transplante, que é uma fila usualmente lenta. No período pré-pandemia, a fila era de 1 ano, no máximo. E hoje em dia, a fila está demorando mais de 2 anos. Por quê? Os pacientes continuam sendo inscritos, mas o Ministério de Saúde de Minas Gerais suspendeu a coleta de órgãos quando chegou a pandemia. Quando inicialmente, lá em março, quando iniciou a pandemia mesmo, foi suspensa a coleta para preservar os funcionários que trabalham nessa área. Todos os outros estados logo viram que era um serviço essencial a coleta de órgãos e retomaram. Aqui em Minas, infelizmente, só retomaram no mês passado. E agora que começou a andar a fila de novo, então gerou uma sequela, uma perda de vida útil para alguns pacientes. Isso é muito triste, realmente, mas as coisas estão caminhando agora normalmente, mas a passos lentos. Infelizmente, né, a gente teve esse problema aí, mas que bom que voltou agora. E, doutor, quais são as principais doenças oculares que os pacientes chegam aí no consultório? Olha, a principal disparado doença é o olho seco. Essa é a principal, que antigamente era um negócio que só acometia senhoras mais velhas, sexo feminino mesmo. Hoje em dia, qualquer pessoa, virou uma pandemia do olho seco. Exatamente por tudo que a gente já falou aqui, pelo uso de ar-condicionado e aparelhos eletrônicos. Então, o olho seco, que é algo difundido, é difícil achar um paciente meu que não tenha pelo menos um pouco de olho seco. O olho seco, ele gera um incômodo, uma ardência, uma sensibilidade na luz, talvez um olho róseo mais ao final do dia, que muitas vezes é controlado com colírios, mas hoje em dia já existem tratamentos mais focados, lentes de contato especiais, laser para a pele, que a gente consegue mais sucesso, inclusive. Mas igual tudo que é bom também, as coisas vão ficando mais caras, até caírem algumas patentes. Mas o olho seco é disparada maior causa de procura quando existe alguma doença ocular, depois, claro, de óculos, né? Renovação de carteira, essas coisas assim. Uhum. Eu vi recentemente uma entrevista do seu pai, seu xará, né, doutor Leonardo, e ele dizendo a respeito do olho seco, a questão do colírio, né, que muita gente abusa do colírio, mas também tem uma oleosidade necessária aí para essa manutenção do olho saudável, né, lubrificado. Exatamente, é um pouco difícil de entender, mas existem tipos de olho seco. Nossa lágrima é composta de água, óleo e algumas vitaminas. Então, a gente tem que olhar para aquele paciente e saber qual é o problema dele, se é um problema evaporativo, por baixa oleosidade, se é um problema por falta de produção aquosa mesmo, como a gente vê em alguns pacientes reumatológicos. E cada um desses se beneficia de um tratamento diferente. E o mais comum, é claro, é o colírio, mas o colírio não é para todo mundo. O colírio, às vezes, segura, estabiliza o paciente por umas 2, 3 semanas, mas naturalmente do ser humano, a gente vai relaxando quando a gente fica bem com o nosso tratamento, e aí quando a gente diminui o uso do colírio, já volta de novo, os efeitos talvez voltam um pouco pior. Então a gente tem que enxergar o paciente, entender o que ele espera do tratamento, certo? E determinar junto dele qual que é o tratamento mais focado para ele. É o laser, ou é um plug lacrimal, ou é uma lente de contato? Qual que vai ser o melhor para cada um? Então, não é só igual a gente tinha aqui 20 anos atrás, que era só colírio, para todo mundo colírio, né? E o uso desses colírios acaba representando um dano financeiro para o paciente importante no final do mês. Pois é, e o senhor falou aí uma coisa que me chamou a atenção. Lente de contato, então, pode ser, entre aspas, remédio para olho seco? Pois é, depende da lente, né? Isso que eu falei foi uma informação parcial, realmente. A lente de contato gelatinosa, que é aquela comum que a gente vê por aí, que todo mundo usa de miopia, estigmatismo, ela, na verdade, ela seca um pouco o olho.
Então, esse tipo de lente, ele tem um efeito oposto de um tratamento do olho seco. Ele compete com o olho pela sua lágrima, a lente chupa um pouco da lágrima. Então, piora um pouco a saúde do olho. Então, não é esse tipo de lente. Seria as lentes esclerais ou mini-esclerais que, quando estão no olho, elas são aplicadas ao olho com líquido entre a lente e o olho. Então, forma-se uma câmara úmida. Enquanto a lente está no olho, tem sempre uma camada de líquido por cima dele, por cima da nossa córnea. Então, essa é a solução para diversos pacientes, especialmente aqueles que já se submeteram a uma cirurgia plástica de pálpebra e depois desenvolvem uma ceratopatia de exposição, o olho não consegue fechar direito, entendeu? Uhum. E no início da nossa fala a respeito do olho seco, você falou das senhoras, né, mais velhas que procuravam. E existem procedimentos até, inclusive, porque algumas pessoas têm a obstrução do canal lacrimal, né? E nesse caso é preciso fazer cirurgia. Exatamente, mas a obstrução do canal lacrimal é um canal que leva a lágrima embora. Quando a gente chora, nosso olho enche de água e depois a lágrima escorre por um canalzinho lacrimal aqui, que vai para o nariz e para a garganta. Então, o canal lacrimal a obstrução de um canal lacrimal, você estaria represando, na verdade, a água do olho. Então, a cirurgia de obstrução de canal lacrimal está indicada para quem lacrimeja excessivamente. Em vez da lágrima escorrer sentido o nariz e ir embora, ela fica represando o olho e começa a lacrimejar, gerando um quadro chamado epíforo. Mas, sim, quando existe a obstrução do canal lacrimal, está indicada uma cirurgia caso o paciente queixe de lacrimejamento. Algumas pessoas têm um olho tão seco que a gente vai lá e obstrui o canal lacrimal delas para represar aquele pouquinho de água que ela produz, como nos pacientes que são portadores de síndrome de Sjögren, né, que são os pacientes reumatológicos que possuem também a doença do olho seco. Interessante. Doutor, e aí a gente a gente sempre vê aí questão do óculos escuros, né? Os óculos escuros a gente encontra para comprar em vários lugares, tem uns muito bonitos, inclusive, mas quais são os cuidados na hora de escolher esses óculos? Bom, boa pergunta. O óculos escuro, ele escurece o ambiente para os nossos olhos, então nossa pupila lá dentro, atrás do óculos, fica um pouco mais dilatada. Então, se a pessoa usa um óculos escuro que não tem proteção ultravioleta, na verdade está prejudicando o olho, porque a pupila dilata e aí o ultravioleta passa pelo óculos, então acaba que você usa um óculos escuro que está entrando mais ultravioleta dentro do seu olho. Então, a pessoa, o cidadão que gostaria de usar um óculos escuro tem que se certificar que o óculos escuro contém a proteção ultravioleta. E essa proteção ultravioleta, hoje em dia, a gente vê inclusive nesses óculos que são vendidos em camelô. A China já mudou o comportamento dela, agora praticamente todo óculos que vem de lá já vem com a proteção, porque eles desejam enviar esses óculos também para o mercado americano, que é um país que exige para a entrada do produto que tem essa proteção. Mas não dá para confiar, né, gente? Então a gente tem que adquirir um produto realmente confiável, de marca mesmo, questionar sobre garantia. E caso a pessoa seja muito desconfiada, existem aparelhos que testam se contém ou não a proteção ultravioleta. Isso que eu ia perguntar, porque a gente fica, né, muitos têm o selo, mas como saber se aquele selo realmente é legítimo? A gente vê tanta coisa hoje em dia que diz ser e não é. Então, só mesmo indo ao médico, ao oftalmologista, que é possível fazer essa observação, ou em óticas mesmo a pessoa já pode fazer? Olha, aí depende da aparelhagem de cada clínica. Não é toda clínica que tem isso, não é toda ótica que tem também. E acaba que as pessoas acabam tendo que confiar mesmo naquele produto que eles estão adquirindo. Porque não é todo lugar que existe esse teste do ultravioleta. Apesar de ser um aparelho mega barato, mega simples, que costuma ter nas clínicas maiores. Tá certo. A gente vai continuar falando aí sobre a escolha dos óculos, mas daqui a pouquinho, viu? Maravilha. O De Bem com Você vai para mais um intervalo e a gente volta já.
voltamos e no programa de hoje nosso entrevistado é o médico oftalmologista Leonardo Gontijo. Nós estamos falando hoje sobre saúde ocular. Doutor Leonardo, a gente falou anteriormente dos óculos escuros, né? Mas tem outra coisa também que é muito vendido, em todo lugar a gente acha, que é aquele óculos pronto já de grau, né? Muita gente compra, fala que é uma maravilha para leitura. Qual que é o risco do uso desses óculos? Bom, esse tipo de óculos que já vem pronto, que às vezes a gente encontra em farmácia, esses óculos, eles são os chamados lupas, né? Porque as farmácias, na verdade, não têm autorização para vender óculos, apenas as óticas. Essas lupas, que são óculos prontos com grau igual nos dois olhos, apenas para perto. São óculos quebra-galho. Por exemplo, a pessoa perdeu o óculos e está na mão, não está enxergando nada aqui de perto, e até o óculos dele ficar pronto, que mandou confeccionar numa ótica, escolheu uma lente especial, às vezes vai demorar 10 dias. Se essa pessoa tiver um grau semelhante entre os dois olhos e não tiver astigmatismo quase nenhum, ele pode até se beneficiar desses óculos de forma provisória. Então, eles são óculos feitos para você utilizar de forma provisória. Então, não gera malefício. Você usar um grau errado, ao contrário de que muita gente acredita, se usar um grau errado ou ficar sem os óculos, vai estragar o olho, vai aumentar seu grau, vai danificar alguma coisa dentro de você? Não vai. Mas pode gerar uma baixa de visão. Enquanto você está com óculos, ele pode não te dar uma visão perfeita e pode dar uma dor de cabeça se você estiver com um grau errado. Então, o máximo que pode acontecer é isso, dor de cabeça ou baixa de visão, o óculos não ficar tão bom. Mas não gera dano. Às vezes é um bom quebra-galho até a confecção do óculos definitivo. Sim. E aí eu queria aproveitar para fazer uma pergunta sobre, nós já falamos sobre glaucoma, né? Eu queria falar sobre outra doença que afeta muitas pessoas também, que é a catarata, né? Quais são os avanços que a gente tem hoje em relação à catarata? Gostaria que o senhor contextualizasse a doença e falasse como é que está controle, tratamento, cirurgia. Super legal, ótima pergunta. A catarata, contextualizando, é uma doença, é um problema que vai acontecer com todo mundo, vai acontecer comigo, vai acontecer com todos que estão nos escutando, basta a gente viver até lá. Então, igual o cabelo fica branco, uma lente natural que a gente tem dentro dos olhos, chamado cristalino, ela fica mais esbranquiçada e amarelada ao avançar da idade. Depois dos 60 anos, todo mundo tem pelo menos um pouquinho de catarata. A pergunta é, essa catarata já está dando baixa de visão? Quando a catarata começa a dar baixa de visão, a gente já indica o procedimento. Antigamente, a gente esperava amadurecer bastante a catarata para fazer o procedimento. Hoje, com o advento de facoemulsificadores, que são os instrumentais, cirurgia a laser, o cálculo das lentes que vão dentro do olho no lugar da catarata, está tudo ficando cada vez mais previsível e seguro. Então, por isso, a gente consegue indicar a cirurgia de catarata de uma forma mais precoce, quando fica mais preciso o resultado do pós-operatório e a recuperação do paciente. Catarata é uma cirurgia, é um problema que só corrige com cirurgia. Não existe exercício, vitamina, dieta, nada que vai fazer, nem colher, que vai retardar o avanço ou evitar o aparecimento dela. Então, a catarata, hoje em dia, nós oftalmologistas tivemos muita sorte, que é uma cirurgia que, do ponto de vista do paciente, é algo super tranquilo. O paciente entra, 15 minutos depois ele está livre da catarata com a lente que foi selecionada. Provavelmente não vai mais usar óculos depois da cirurgia de catarata quando utiliza uma lente premium, que é dita. E, do ponto de vista médico, claro que tem uma certa complexidade, mas para o paciente é algo muito tranquilo, muito seguro hoje em dia. E a cirurgia de catarata, por exemplo, ela pode ser feita por pessoas que fizeram outras cirurgias ao longo da vida? Por exemplo, cirurgia corretiva de miopia, astigmatismo, nada disso interfere ou impede uma nova cirurgia? Nossa, ótima pergunta, só pergunta boa. Então, a cirurgia de catarata não é impedida de quem fez nenhuma outra cirurgia no olho. Então, ela
ela é sempre indicada quando aquela lente cristalina está piorando a visão do paciente. Agora, quando a pessoa já mexeu, olhos já mexidos requerem um cuidado especial. O olho que já operou de glaucoma, o olho que já afetou, já teve a córnea alterada com uma cirurgia de miopia, estigmatismo, hipermetropia. Esses olhos, eles exigem um cuidado maior durante a escolha da lente que vai ser implantada. A catarata, a gente aspira ela com muito cuidado e coloca uma lente que vai dentro do olho, que vai durar o resto da vida. E nessa lente que vai dentro do olho, a gente escolhe para o paciente. Eu consigo deixar ele ótimo de longe ou ótimo de perto, ou algumas vezes, usando as lentes multifocais, fica ótimo tanto de longe quanto de perto, que a pessoa não usa óculos mais. Mas quando a pessoa já sofreu alguma alteração do olho, e esse olho agora tem uma aberração cirúrgica, ela pode não se beneficiar dessas lentes multifocais, apenas das lentes só para longe ou só para perto, e precisar de um óculos para leitura, por exemplo, depois da cirurgia. Existem alguns casos de catarata que são as cataratas congênitas, né? Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, porque assim, pessoas, o senhor falou que a partir dos 60 anos a gente aparece com um grauzinho de catarata. Só que esse grau de catarata, essa catarata, ela aparece nas pessoas mais novas? Sim, existem cataratas congênitas, cataratas juvenis, cataratas traumáticas. Às vezes a pessoa sofreu um acidente, tomou um soco e gerou uma catarata. Então, a catarata mais tradicional é a senil, mas existe criança que nasce com catarata. Inclusive, pode nascer nos dois olhos. Existem crianças que desenvolvem cataratas pelo uso, por exemplo, de corticoides, e N tipos, então pode aparecer em qualquer faixa etária. Por isso que é importante, quando a gente tem um filho, um neném, a gente tem que fazer o teste do olho nos primeiros 3 dias. Depois, com 6 meses a 1 ano, um oftalmopediatra dá uma olhadinha na criança para ver se pode ter risco de olho torto ou alguma catarata. Que esses problemas de opacidade, quando aparecem em criança, a gente tem que tratar rápido, que pode gerar sequela, pode gerar um olho preguiçoso, um olho amblíope no futuro. Então, isso tudo tem que ser ajeitado o quanto antes, quando se trata de defeitos congênitos. Então, por isso é importante as famílias terem um acompanhamento. Muitas vezes eles vão para o oftalmologista levando a criança pela primeira vez com 15 anos de idade. E a criança com 15 anos pode até estar enxergando bem, mas por quê? Porque tem um olho bom, mas o outro estava horrível, e eles nem sabiam, nem a criança sabia, nem a família. E aí já é tarde demais para fazer alguma coisa. Então, por isso que é importante essa atenção à saúde em fases iniciais da vida. Uhum. O senhor falou aí do olho preguiçoso, né? Eu queria que explicasse, porque é muito comum a gente ouvir falar, a criança tem o olho preguiçoso. O que é isso? Ótimo, vamos lá. Quando a gente nasce, a gente não sabe trabalhar com nossas partes, não. Um recém-nascido não sabe usar a mão, os dedos, os pés, não sabe andar. Ele não sabe também escutar direito, nem cheirar direito e nem olhar direito. A gente nasce com tudo, mas a gente ainda vai desenvolver a comunicação entre o órgão e o cérebro para gerar um entendimento do que o olho está vendo. Então, o olho preguiçoso, a gente tem até os 7 anos de vida para o cérebro treinar as nossas ferramentas, que são os olhos, de forma igual, para a pessoa conseguir ter uma visão normal. Quando uma criança, por exemplo, tem um olho torto e o outro normal, o cérebro treina um olho bom, mas ele não quer treinar o olho que está torto, porque senão a criança começa a ver duplo. E o cérebro, ele é muito esperto, ele não quer que aquela criança sofra problemas, fique enjoado, ele anula, ele meio que deixa de lado o olho e não gera o treinamento essencial, mínimo necessário para desenvolver aquele órgão. Então, a gente tem até os 7 anos para gerar estímulo naquele olho que é um pouco defasado. Isso eu dei o exemplo aqui com o olho torto, mas às vezes a criança tem os 2 olhos alinhados, mas um olho com 10 graus de miopia e o outro com 0. O olho com 10 graus de miopia não vai receber treinamento nenhum, porque o cérebro não consegue enxergar bem com aquele olho, não gera o treinamento. Ou a criança nasce com uma catarata, que é uma opacidade, também não vai gerar aquele treinamento. Então a gente vê por aí
algumas crianças de 4 anos usando tampão, que é tampar o olho bom para estimular aquele olho que ainda não teve o desenvolvimento certinho. Então, se a gente não faz isso, aquele olho que é um pouco mais prejudicado, ele vira um olho canhoto, não é um olho cego, claro que não, mas é um olho que não tem um potencial tão legal igual ao do outro olho. O olho que tem seus 60, talvez 70, talvez 90, talvez 1% de visão. Existem níveis muito divergentes de ambliopia desse olho preguiçoso, esse olho canhoto. Ah, certo. Deu para entender. E aí, eu queria só voltar lá na questão da catarata, que a gente estava conversando. O senhor falou em algum momento de medicamentos. Existem pessoas que, assim, existem as vitaminas que são favoráveis para os olhos, né? Mas existe hoje no mercado pessoas que vendem medicamentos com essa prevenção de catarata, de correção da catarata, ou até mesmo a cura da catarata? Olha, infelizmente existe, e eu não sei como que eles têm essa autorização para vender essas coisas. O charlatanismo está difundido aí na sociedade. Todo lugar que você vai, você acha um produto que refere ter um efeito que na verdade não tem. Então, vitamina, gente, funciona para quem tem pouca vitamina. Quando a gente fica tomando vitamina demais, a única coisa que você vai fazer é mandar embora na sua urina, nas fezes. A gente não fica acumulando vitamina para virar um super-herói da vitamina depois. Então, algumas doenças do olho, na verdade, a degeneração macular relativa da idade, o uso, que é um problema na retina, o uso de uma vitamina muito específica para aquele problema pode ter o benefício de não piorar o problema em algumas pessoas. Então, só nesse caso. Agora, qualquer outra doença, não adianta. Não adianta você ficar investindo dinheiro. É o que todo mundo quer, né? É o que todo mundo quer, todo pai, toda mãe quer escutar que existe um remédio milagroso que vai ajudar, vai retardar. É por isso que esse mercado ainda vive, né? Porque a gente é muito esperançoso. Mas, infelizmente, a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que a gente vê por aí. Quanto à catarata, não existe absolutamente nenhum cuidado, exceto a cirurgia na hora certa, cuidadosa, que pode te ajudar. Tá certo, doutor. A gente vai fazer mais um intervalo e na volta eu quero que a gente converse a respeito do ceratocone, tá bom? Maravilha, vamos lá. De Bem com Você vai para o nosso último intervalo e daqui a pouquinho eu tô de volta. Já estamos de volta para a última parte do De Bem com Você e hoje eu converso com o médico Leonardo Gontijo sobre saúde ocular. Doutor Leonardo, ceratocone é um problema que afeta muito os adolescentes, né? Quer dizer, adolescentes, jovens adultos até os 40 anos? Exatamente. O ceratocone é um problema que a gente desenvolve. Ele aparece entre os seus 8 e 15, 18 anos de idade, por aí. O ceratocone é um problema da córnea. A córnea é a primeira camada do nosso olho. Se você encostar o dedo direto aqui na bolinha do olho, vai encostar direto na córnea. A córnea, gente, ela é feita para ser transparente e redondinha. Quando a córnea é redondinha, perfeita, os raios de luz vão entrar dentro do olho de uma forma perfeita e bater naquele pontinho lá na retina super específico que dá uma visão muito nítida. Quando a córnea deixa de ser redondinha e vai ficando pontuda, é a doença do ceratocone. Em fases iniciais, o ceratocone é ótimo, porque gera só miopia e astigmatismo. Mas, com o progredir da doença, vai gerando uma tortuosidade na córnea que gera aberrações. Aí os raios de luz, na hora que entram para cima, um para o lado, outro para baixo, e não bate na retina naquele pontinho, gera uma visão embaçada. Então, o ceratocone é uma doença que é sempre dos dois olhos, apesar da maioria das pessoas ter ela de uma forma assimétrica, um olho bem melhor do que o outro, e não gera cegueira. Eu gostaria de tranquilizar quem está nos ouvindo. Ninguém fica de bengala por causa de ceratocone, não. Mas tem algumas pessoas que desenvolvem uma forma muito séria que requer o transplante de córnea.
O ceratocone, existem algumas maneiras de dar uma boa visão para essas pessoas. Quais são? Primeiro, a gente tenta o óculos, sempre, claro. Então, se a pessoa tem muita miopia, astigmatismo, o óculos vai servir. Coloca o óculos aqui na frente da córnea, ótimo, vai resolver o problema. Mas, em alguns casos, tem tanta aberração que o óculos não resolve. E aí, a pessoa precisa de uma lente rígida, que quando a lente rígida é colocada sobre a córnea assume o formato da lente. E aí fica tudo muito perfeito, fica ótimo. A melhor visão de quem tem ceratocone vai ser sempre na lente rígida, mas não é todo mundo que consegue usar. Então, mesmo com o advento das lentes esclerais, algumas pessoas não conseguem manusear a lente, simplesmente não conseguem, algumas pessoas não têm dedo, outras pessoas não têm coordenação. Então, outra solução é o implante do anel de Ferrara, que serve para ceratocones leves a moderados. O anel é uma estrutura elegante de um material inerte, que é implantado na córnea, que quando esse anel entra na córnea, a córnea plana, reduz o ceratocone. Vai continuar, vai precisar de óculos, mas vai ser um óculos bem mais fino e que vai dar uma visão mais nítida para longe. E por último, existe o transplante de córnea. Eu só quero deixar claro aqui para todo mundo que está nos ouvindo, são sempre 3 preocupações para quem tem ceratocone, tá bom? Visão, seja ela de óculos, lente, anel ou transplante. Progressão, que o ceratocone tende a progredir, especialmente em menores de 18 anos, mas pode progredir até os 30 anos. E, por último, a coceira, não pode coçar o olho. Eu não tenho ceratocone, eu posso coçar meu olho de vez em quando. Vocês que têm ceratocone não pode de jeito nenhum, porque senão vai progredir, independente se já fez anel, se tem 90 anos de idade, acaba progredindo. E o ceratocone, eu conheço uma pessoa que tem o ceratocone e descobriu por causa disso. Foi lavar o rosto um dia, achou que tivesse entrado sabonete, esfregou e aí virou aquele problema, né? E aí no pós, assim, né, até estabilizar a situação, a pessoa tem que ficar num ambiente mais escuro, utilizando colírios, né? Esse primeiro momento é bem doloroso, né? Nesse caso especificamente, não sei em outros. Sim, esse caso que você está comentando, eu já sei do que se trata, quando a pessoa já tem o pior tipo de ceratocone, que no seu estágio mais avançado, quando a gente toma qualquer trauma, rompe uma camada interna da córnea, não rompe a córnea inteira, não. Rompe uma camadinha interna da córnea, que é o líquido do olho começa a entrar dentro da córnea, e a córnea fica esbranquiçada. Esse é um problema que vai melhorar, e a hidrópsia ou hidropsia, ela sempre melhora, mas tem esse estágio dramático que a visão fica horrível, e às vezes uma semana, às vezes até 2 meses, às vezes precisa de cirurgia para tratar a hidropsia, mas são aqueles casos piores mesmo, que provavelmente depois vão para a fila de transplante. A miopia e o astigmatismo, então, quando eles vão subindo rapidamente ou quando não existe uma estabilização, é um sinal de que ali pode haver um ceratocone? Exatamente, certamente é. A miopia é um problema de foco. Quando o foco bate antes da retina, para cada retina, aí a pessoa tem uma miopia. Mas por que o foco está batendo no lugar errado? Ou que a córnea está ficando curva, ou que o olho está crescendo. Então, a gente tem que investigar de onde vem a origem do grau dessa pessoa. Isso a gente já faz a consulta normal, na consulta básica. Eu já olho os exames assim, vejo o grau da pessoa e na hora identifico se o problema pode ou não ser da córnea. Mas qualquer pessoa que tem mais de 2 graus de astigmatismo tem que investigar, porque pode ser ceratocone e se for, o acompanhamento é diferente. Por mais que às vezes a pessoa tenha a visão ótima, se for o ceratocone, eu tenho que acompanhar de um jeito. Se for só grau, só astigmatismo e miopia, eu tenho que acompanhar de outro jeito. Se for só grau, a pessoa pode até fazer laser para ficar livre dos óculos depois. Mas se for ceratocone, eu tenho que tomar uns cuidados muito específicos para essa doença. Tem que orientar bem o paciente, tem que entender o que ele tem. Então, até mesmo esse paciente de ceratocone, no futuro, se ele vier a desenvolver uma catarata, mesmo esse paciente vai poder fazer cirurgia, então? Sim, aí uma coisa não tem a ver com a outra. O ceratocone está na córnea, a catarata está lá dentro. Todo mundo que tem ceratocone, um dia vai ter catarata, se viver até os seus 70, 75 anos, todo mundo. Então, às vezes,
podem se beneficiar de uma cirurgia especial, uma cirurgia combinada. Como eu falei mais cedo, a cirurgia de catarata a gente implanta uma lente dentro do olho. Hoje em dia, de pouco tempo para cá, surgiu uma lente que é bacana para quem tem ceratocone avançado. Então, é uma lente para cirurgia de catarata que vai estar beneficiando a visão em quem tem irregularidades corneanas. Super bacana isso, inclusive é algo fundado pelo Cláudio Trindade, que é um médico aqui de Belo Horizonte, super legal, nossos conterrâneos. Não, bacana também que me parece que o anel de Ferrara foi desenvolvido aqui em BH também, né? Exatamente, o Belo Horizonte teve um avanço da parte oftalmológica desde a época do Hilton Noche. A gente sempre liderou a oftalmologia, a tecnologia da oftalmologia brasileira, né? Mas a gente perdeu um pouco de força ao longo dos anos por questões meramente políticas, né? Que os representantes de grandes laboratórios, os congressistas, os congressos brasileiros acabam dando uma priorização para São Paulo de toda forma possível, mas a oftalmologia de Belo Horizonte ela está muito na frente. As lentes esclerais, quem trouxe para o Brasil foi de Belo Horizonte, meu pai. O tratamento do olho seco também. O anel de Ferrara também. O anel de miopia que está chegando agora também. A lente intraocular do Cláudio Trindade também. Então, a gente está bem servido do ponto de vista oftalmológico em Belo Horizonte. Tá certo. Doutor Leonardo, nosso programa está acabando já, e aí eu queria perguntar, né, se tem alguma coisa ainda para comentar que eu não tenha te perguntado, que seja importante, dar alguma dica para as pessoas manterem aí a saúde ocular? Olha, eu gostaria só de orientar para aquelas pessoas que, mesmo as que não sentem nada, que eles têm que fazer o acompanhamento, tá? É muito desagradável a gente dar um diagnóstico de uma doença em estágio avançado do paciente. Uma coisa é eu achar um problema em fases iniciais, que ainda tem muito pavio, que eu tenho certeza que eu vou conseguir controlar esse paciente antes dele começar a ter problema, antes dele sentir a doença. Mas, ao contrário, é muito desagradável, muito frustrante quando um paciente chega para a gente já com uma doença no estágio tão avançado, sem sentir nada e algo irreversível, né? Então, por favor, não só do ponto de vista oftalmológico, preocupem-se com sua saúde. Hoje em dia a gente está muito focado em ganhar dinheiro e estamos pensando na nossa saúde, que é o que realmente importa, o cuidado do nosso corpo. E é o que a gente tem, é o que você carrega. Exatamente. Doutor, muito obrigada. Ficamos por aqui, mas espero que o senhor participe novamente do nosso programa. Quem sabe da próxima vez aqui presencial, né? Pessoal, foi um enorme prazer. Muito obrigado pelo convite. Adorei a conversa. Também muito obrigada. De preferência presencial. Exatamente. Um abraço, até mais. Muito bom. O programa de hoje fica por aqui. Eu te agradeço pela sua companhia e até semana que vem. Um abraço e até lá. Fique com Deus. Tchau, tchau.